Eu acho que o amor que nós sentimos por Ele, o que Ele fez, né, por cada um de nós. Creio que, assim como eu, há muitos aqui nessa noite que não veio do berço evangélico, né, mas teve um encontro com o Senhor Jesus na caminhada da vida. E uma coisa que nós precisamos entender é a maneira de contemplar a Deus. A contemplação do Senhor é algo importante para que haja um relacionamento entre nós e o Senhor. Eu estou contemplando os irmãos aqui. Isso fica fácil, o meu relacionamento com os irmãos. Agora, como que eu posso contemplar, como que eu posso ter relacionamento com algo que eu não vejo? Porque para muitos, Deus é invisível. Para muitos, Deus é transcendente. O que é algo transcendente? É algo fora do nosso alcance. Algo que está em outra dimensão. E a gente se refere o quê? À área espiritual. E quando as pessoas ouvem esse termo transcendente, quando as pessoas ouvem outra dimensão, área espiritual, o que as pessoas relacionam com isso? Ou a maioria delas, né? Não vou generalizar não, mas a maioria das pessoas pensa: poxa, Deus está tão longe. Deus está tão longe, Deus está lá no mundo espiritual, lá em outra dimensão, né? E aí o que as pessoas se referem a isso? A dificuldade de buscar a Deus. Mas Deus, Ele está perto de nós. Aí se você perguntar para mim assim, pastor, mas quanto Deus está perto de nós? Deus está perto de você na distância de uma oração. Na distância de uma oração. Porque quando nós abrimos a nossa boca e oramos a Ele, Deus já está perto de nós. Amém? Então nós temos que aprender o quê? A contemplar Deus. Eu moro, no lugar onde eu moro ali, tem bastante vegetação, né? Um lugar bem gostoso, porque lá onde nós moramos, lá meu bairro, é de fundo para a aeronáutica. Então eu acordo 5 horas da manhã e eu já escuto um passarinho piando de lá, daqui a pouco o outro já começa, daqui a pouco o outro já começa, daqui a pouco todos os passarinhos já estão cantando de manhã. E aí um dia eu tive uma curiosidade, falei, poxa, por que os passarinhos cantam tanto assim de manhã, né? Sabe por quê? Porque eles estão louvando o Criador. Eles estão louvando a Deus. E muitas das vezes o ser humano, né, acorda, nem sequer louva a Deus, né? E os passarinhos, os animais, estão louvando ao Senhor. Amém? Então, irmãos, o tema do nosso estudo, tá? Que eu acredito que esta semana e a outra nós concluímos esse estudo, vai falar sobre a contemplação de Deus. Como você vê Deus, ou como nós podemos enxergar a Deus. Amém, Jesus? E olha só que interessante, vamos entender isso daqui. O profeta Isaías, ele escreve em seu livro uma visão extraordinária e impactante de Deus. Existe algumas verdades aqui nesse texto que nós não podemos deixar ou passar despercebido da nossa atenção. Por quê? Porque se você entender esse texto, e tem um outro texto que nós vamos estar vendo um pouco mais para frente, você vai entender que através do entendimento dessas duas passagens, você vai começar a contemplar Deus hoje, agora, na sua vida cotidiana. Dentro da sua casa, no seu trabalho,
na escola onde você estuda. Quem está entendendo, diga amém. Na sua vida pessoal. Você vai começar a contemplar Deus. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender. Deus é espírito. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele não tem uma forma definida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Amém, Jesus? Qual é a imagem de Deus para nós? Santo. Amém? Semelhança. Deus é um ser pensante e criador. Deus fez o homem pensante e também criador. Nós não estamos presos a nada. Nós não estamos presos ao passado. Nós não estamos presos a ninguém e a nada. Porque o homem tem poder de criar o que ele quiser. Deus deu esse poder ao homem. Amém? Então entenda isso, por favor. Deus é espírito. E o Espírito do Senhor, e no Espírito do Senhor a liberdade, né? Completando o versículo. Então, se Deus é Espírito, Ele pode se transformar em qualquer coisa. Ele não está sujeito à matéria. Ele não está sujeito à lei física, à lei da química. Ele não está sujeito à lei da gravidade. E Ele também não está sujeito ao tempo. No entanto, a Bíblia diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos. Outro versículo que fala que Deus é infinito, vai falar que Deus visita até a 4ª geração de um homem, antes mesmo de ela estar pronta ou viva na terra. Então, todo esse pensamento que eu estou trazendo aqui, né? Para que você entenda que nós podemos contemplar Deus sim. Hoje, século 21, 2025, um mundo de ponta cabeça, mas nós podemos contemplar a Deus. Porque não depende do que está acontecendo lá fora. Não depende o caminho que o mundo está indo. Depende de você. Amém? Depende de cada um de nós, da nossa particularidade, da nossa intimidade, do nosso derramar, aleluia, a Deus. Amém, Jesus? Então nós vamos ver esse versículo, tá? Aqui está até o 3, mas eu vou ler ele aqui na Bíblia, só para que a gente possa olhar isso daqui com atenção e mostrar para você o porquê que muitas pessoas não conseguem contemplar a Deus, né? E como nós temos que nos comportar para contemplar a Deus. Amém? Olha só o que diz, acompanha aí, ó. Tá aqui também, tá? Aqui vai até o 3, eu vou seguir um pouquinho mais adiante. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Amém, Jesus? Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isso? Tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha só. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Antes de nós irmos um pouco mais adiante aqui, existem algumas coisas aqui nesse texto importantíssimas para nós, que nós temos que adaptar isso no nosso dia a dia, para sermos sensíveis a Deus e poder contemplar Ele na nossa vida. A primeira coisa importante está no primeiro versículo. Diz assim: no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor. Amém? Preste atenção. Aonde estava a atenção de Esaías? No rei Urias. Quando a sua atenção, quando os seus olhos estão voltados para qualquer outra coisa que não seja Deus, você não vai contemplar Ele. Esaías fala que quando o rei Urias morreu, ele viu o Senhor. Por quê? Porque a atenção de Esaías estava totalmente no rei Urias e não no próprio Senhor. Está vendo que tem coisas que chamam a nossa atenção mais do que Deus na nossa vida? Está vendo que o homem é capaz de desviar o seu olhar, a sua atenção, a sua mente para coisas, aleluia, que são insignificantes diante de Deus, e muitas das vezes ela deixa de contemplar a Deus porque ela tem contemplado outras coisas na sua vida. Então o que nós temos que fazer? Essas coisas precisam morrer na nossa vida. Eu não sei se a televisão não tem deixado você contemplar a Deus. Eu não sei, aleluia, se é a tua prática de vida que não deixa contemplar a Deus. Se é o que você está ouvindo, se é o que você está vendo, que não deixa contemplar a Deus. Mas uma coisa é certa: o rei Urias morreu, Esaías contemplou Deus. Isso precisa morrer na tua vida para você contemplar a Deus. Se isso não morrer, você não contempla. A sua atenção vai estar voltada para aquilo. Amém, Jesus? Isso é muito importante para nós. Se o velho homem não morrer, você não vai contemplar a Deus. Se você não nascer de novo, você não vai contemplar a Deus. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que tem que haver uma mudança na nossa vida. Por que muitas pessoas não contemplam a Deus? Porque não há mudança nelas. Amém? Então, para você contemplar Deus dentro da sua casa, para você contemplar Deus no meio da sua família, o olhar da família tem que estar na onde? Na televisão? No mundo? Em Deus. Amém? Então aprenda isso, por favor. É a maneira que você vai contemplar. Porque quando você está voltado somente para Ele, os seus olhos estão voltados somente para Ele, e o livro de Hebreus vai falar sobre isso, que os nossos olhos devem estar o quê? Firmados, focados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Amém? Aí você vai contemplar Deus. Como? Como que você vai contemplar Deus? Através daquele manifestar de Deus no meio da sua família. Poxa, o seu filho, a sua filha, sabe? Eles vão começar a vencer. Deus vai começar a abrir porta, começar a abençoar. As coisas vão começar a dar certo para você, no seu casamento, para o seu marido. Vai ser só uma língua dentro de casa, não vai ter briga, não vai ter discussão. Você já está contemplando Deus. Você já está contemplando a presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque você desviou o seu olhar. Você não olha mais para aquilo que tirava Deus de você. Não, agora você olha direto para o Senhor. Agora, isso aqui é interessante, você tem que matar. Você não pode esconder. Você não pode deixar de lado um pouco. Não, você tem que matar. Quando o rei Davi foi lutar contra o Golias, é interessante essa passagem porque Deus não mandou ele lutar contra Golias. Deus não dá uma ordem só, você vai para lá e mata aquele gigante lá. Não. Ele se aproveitou da oportunidade. Por quê? Porque quem é de Deus aproveita as oportunidades, não perde elas. O homem de Deus, a mulher de Deus, Deus dá visão de águia para ele, Deus dá força para ele, entendimento para ele, e ele vai aproveitar as oportunidades e não, aleluia, perdê-las. Davi aproveitou. Agora, Davi foi lá, pegou a pedra, enfim, rodou na sua funda, atirou, derrubou o gigante. Davi voltou para trás, gritando, eu venci. O que Davi fez depois? A Bíblia diz que ele correu, subiu em cima de Golias, pegou a sua espada e o cortou-lhe a cabeça. Por que Davi fez isso? Para aquele mal nunca mais se levantar contra ele. Então, se você quiser ter os seus olhos voltados para o Senhor, mate o que está tirando o seu olhar dele. Amém? Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Vamos continuando aqui, olha só. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Toda a terra está cheia da sua glória. Por que as pessoas só contemplam coisa ruim na terra? Se aqui está dizendo que a terra está cheia da sua glória, você só vê pessoa falando mal dos outros, você só vê pessoa reclamando da vida, você só vê pessoa querendo matar o outro, você só vê pessoa querendo enganar o outro, passar a perna, é ou não é? E aí eu falo para você, por que as pessoas não contemplam a glória de Deus? Porque as pessoas estão contemplando o que elas querem. E a verdade é que as pessoas hoje, em pleno século XXI, estão poucos preocupados com Deus na sua vida. Por isso não contemplam a glória de Deus. Por que nós aqui da igreja, em alguns cultos, nós conseguimos contemplar a manifestação de Deus? Por quê? Porque nós estamos envolvidos com a situação. Nós estamos com nossos olhos voltados para Deus. Nós não estamos nem preocupando o que está acontecendo lá fora. Aleluia. Quando nós entramos por aquela porta, deixamos tudo lá fora para ficar exclusivamente na presença do Senhor. Então o mundo está cheio da sua glória, mas infelizmente o homem só tem olhos para coisas ruins. Amém, Jesus? Vamos entender um pouquinho dessa questão de serafins aqui. Olha só. As escrituras falam de serafins em volta do trono. Tem havido discussões sobre o termo serafim, se ele é ou não uma categoria angelical, ou se um termo se refere-se apenas ao zelo encontrado nestes seres celestiais.
Uma vez que a palavra serafim significa aquele que queima, o fato que nem precisamos discutir é o que eles faziam ali. Estavam proclamando a santidade de Deus. Amém? Então entenda, esses seres espirituais, o que eles estavam fazendo diante do trono do Senhor? Uma adoração contínua. Amém? Contínua. Eles queimavam todos os dias na presença de Deus, porque nós, na presença de Deus, nós temos que ser incendiados pelo Espírito Santo. Amém, Jesus? O que Jesus diz lá na carta às igrejas do Apocalipse? Lá ele diz: olha, tomara que você seja frio ou quente, porque se você for morno, eu vomitarei você da minha boca. Amém? O frio, ele pode se aquecer e pegar fogo. O quente já está como Deus quer. Mas o morno é aquele que era quente, mas se esfriou. Esse Deus vai vomitar da boca. Amém? Então todos os dias os serafins, eles faziam o quê? Eles proclamavam a santidade de Deus e queimavam diante do altar de Deus. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que vir para a igreja, chegar aqui emburrado, não é? Nem dar paz Senhor para os irmãos. Chegar aqui, a pregação está pegando fogo, os irmãos dando glória a Deus, e eu ali. Eu tenho que pegar fogo, meu irmão. Eu tenho que dar glória a Deus. Eu tenho que santificar o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair preparado para isso, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que eles faziam aqui. Aleluia. Isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. A visão que Isaías teve, essa manifestação espiritual que aconteceu na vida de Isaías, que foi uma teofania, algo de especial, aconteceu 700 anos antes de Cristo vir. Porque o Senhor, Deus, entregou a Isaías o quê? A visão do Messias. No entanto, Isaías é conhecido como profeta messiânico, ou o profeta que anuncia o Messias. Nenhum profeta do Velho Testamento falou mais do Senhor Jesus do que o próprio Isaías, porque ele veio com essa finalidade. Há 700 anos antes de Cristo já avisar: vai vir o Filho de Deus à terra. Amém? Entenda. Agora observamos outro episódio. Peraí, eu voltei muito ou não? Isso. É aqui mesmo. É o 3 mesmo, né? Meio perdido aqui hoje. Amém? Vamos parar por aqui e voltar aqui para a Bíblia. Que esse outro versículo nós vamos ver, aleluia, no decorrer do tempo. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o versículo 4. Então os irmãos entenderam que os serafins estavam continuamente queimando diante do altar. Eles não estavam frios nem mornos. Eles estavam queimando. Por quê? Porque o que faz um ser humano queimar na presença de Deus é o fato de quanto ele entende de quem Deus é e como Deus é importante na vida dele. Se você tem esse entendimento, você não vai perder tempo em outras coisas. Você vai perder tempo em queimar na presença de Deus. Amém? Agora, o que nos chama a atenção é que essa adoração ali dos serafins era contínua. 24 horas por dia. Eles adoravam e nada mudava. Nada mudava a mente deles, nada mudava
aleluia, nada cansava eles. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. Amém, Jesus? Quando o Senhor diz, se eu não me engano, em Joel, posso estar enganado, mas eu acho que não, em Joel, no livro de Joel, a palavra do Senhor diz que ali, através de Joel, que Deus nos últimos dias, Ele restauraria o tabernáculo de Davi. Isso me chamou a atenção. Fui fazer um estudo sistemático sobre isso. Por quê? Porque você pega o tabernáculo de Moisés, era uma coisa estrondosa, uma arquitetura estrondosa pelo tempo que era, né? Pelo tempo que era. E a estrutura do tabernáculo era desmontável. Eles desmontavam o tabernáculo, andavam por um tempo, montavam o tabernáculo. O tabernáculo tinha prata, tinha ouro, tinha o lugar santo, santo dos santos, o átrio, tinha as talhas para lavar as mãos, tinha a arca da aliança, os véus que separavam. Era uma coisa linda demais. Se os irmãos tiverem curiosidade, dá um print lá no Google, você vai ver como é que era o tabernáculo de Moisés, né? Então, o tabernáculo de Moisés era muito lindo. Por que Deus não restaurou o tabernáculo? Não fala que ia restaurar nos últimos dias o tabernáculo de Moisés? Ou um outro magnífico lugar que foi feito para Deus, o Templo de Salomão. Imagina o Templo de Salomão, feito com pedras preciosas, com prata, ouro, bronze, madeira de cedro. Até a rainha de Sabá saiu do seu reino e veio ver o Templo de Salomão. Tamanha era a arquitetura gigantesca daquele lugar. Por que Deus não restaurou, não disse que ia restaurar nos últimos dias o Templo de Salomão? Que era a coisa mais linda de se ver. Templo de tabernáculo, por quê? Mas ele disse que restauraria o tabernáculo de Davi. Meu irmão, sabe o que era o tabernáculo de Davi? Era uma tenda que foi feita, 4 lados, com um tapete e a arca da aliança no meio. Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha pedras preciosas, não tinha madeira de cedro. Não tinha. E aí, isso chama atenção, mas peraí, mas por quê? Será que Deus não gosta de prata, de ouro? Deus não gosta de coisas imponentes? Mas foi Ele que permitiu construir o tabernáculo, foi Ele que permitiu construir o templo de Salomão. Por quê? Porque havia uma coisa que havia no tabernáculo de Davi que não havia, que não tinha sido feito no tabernáculo de Moisés e nem tinha feito no templo de Salomão. Sabe o que era? Adoração contínua. Davi colocou levitas e sacerdotes para queimarem na presença de Deus 24 horas por dia, em 3 turnos. Havia o turno da manhã, havia o turno da tarde e havia o turno da noite. Mas não ficava em 7 dias da semana 1 hora sequer sem estar tendo adoração ao Senhor em volta da Arca da Aliança. 24 horas por dia. Amém, Jesus? Aleluia. 365 dias no ano havia adoração no tabernáculo de Davi. A mesma coisa que os serafins estavam fazendo diante do trono de Deus, a qual a visão, aleluia, de Isaías contemplou. Então o que Deus está falando para Isaías? Isaías, tem que queimar na minha presença. Tem que estar sempre na minha presença. Tem que viver uma vida contínua na minha presença. Então não pode faltar adoração na tua parte.
Não pode faltar adoração na tua casa. Não pode faltar adoração na tua vida. Você tem que estar sempre adorando a Deus, dando graças a Deus. Aleluia. Isso é importante para nós. Amém? E aí vai dizer o versículo 4: os murais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Isso aqui nada mais, nada menos que é a glória de Deus naquele lugar. Amém? Quando a glória de Deus enche qualquer coisa, deixa de ser pequeno para ser grande. Aleluia. Toma proporções, aleluia, que não é mais controlada pelo homem, mas sim pelo Espírito de Deus. Nós temos que viver isso. Às vezes os homens controlam muito a sua vida. É necessário, em algum tempo, deixar que o Espírito Santo nos controle, nos guie. E aí o versículo 5 vai dizer: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha que verdade que nós estamos recebendo aqui. Em contemplar a Deus, não pode haver mentira em nós. Para contemplar a Deus, não pode haver mentira em nós. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos ser sinceros com Deus. Isaías se escondeu. Isaías era ali, né, uma pessoa santa naquele lugar. Ele se escondeu? O que ele confessou para Deus? Eu sou um homem de impuro lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, ele não se escondeu quem ele era. Ele não escondeu do Senhor o seu pecado. Ah, Senhor, o Senhor está aparecendo para mim, mas eu falo tanto mal dos outros. Nossa, eu ponho tanto defeito nas coisas. Nossa, Senhor, eu sou terrível por... Não escondeu nada. Ele foi sincero. Havia verdade em Isaías. Por que as pessoas não estão contemplando Deus nos dias de hoje? Porque não há verdade dentro delas, há mentira. Hoje, o que mais você vê nas redes sociais, você já viu alguém tirando uma selfie com cara feia? Você já viu? Alguém tirando uma selfie, aleluia, falando, eu sou mentiroso, eu sou, já viu? Não, por quê? Porque as pessoas mentem toda hora. Amém, Jesus? Estão mentindo toda hora. As redes sociais tem pessoas que colocam lá a imagem, né, de um Brad Pitt. A outra pessoa que está lá do outro lado fala, nossa, encontrei o amor da minha vida. Aí depois a pessoa marca um encontro com a pessoa vai ver um gordo barrigudo igual eu. Não, é realidade, é um barrigudo igual eu. Aí vou, mas cadê o Brad Pitt? Não, aquela era uma foto que eu coloquei lá. A pessoa mente tudo bonito, então. Essa é a grande realidade. É isso mesmo, verdade. Então, é por isso que as pessoas não estão contemplando Deus. Porque há mentira dentro deles. Isaías foi verdadeiro. Ele falou, ele revelou para Deus qual era o seu pecado. Então ele contemplou a Deus, porque Deus, ele não vai ser deixado ser contemplado por mentirosos, mas por pessoas verdadeiras. E a pessoa, quando é verdadeira, a pessoa, quando é sincera com Deus, é porque ela ama Deus, é porque ela teme a Deus, ela respeita Deus.
Aí olha só, de impuros lábios, mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele era pecador? Sim, ele não negou, assim como nós somos. Ele falou a verdade para Deus? Falou. Então Deus falou assim: não, se é a verdade você pode me contemplar. Amém, Jesus? Então busque ser sincero diante de Deus, não esconda nada de Deus. Você vai contemplar Deus na sua vida. Um dos serafins, porém, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Meu irmão, eu imagino que nenhum ser celestial como o serafim, algo projetado para Deus para ser santo, nem ele pegou a brasa com a mão. Ele pegou com uma tenaz. Isso significa que aquilo que ele trouxe era tão poderoso, mas tão poderoso da parte de Deus, que ele não podia botar a mão. E a Bíblia diz que ele trouxe essa brasa viva com uma tenaz, né? E olha o versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isso? Tocou os seus lábios. Contemplar. Mais uma vez, o anjo veio, o serafim veio, tocou na boca dele com a brasa. Era algo tão poderoso de Deus que o serafim não pegou com a mão, ele pegou com uma tenaz, mas quando ele tocou no homem, o poder de Deus transformou o homem. Porque aquela brasa era algo para transformação. Amém, Jesus? Quem não passa pelo fogo de Deus não é transformado. Quem não passa pela brasa de Deus não é transformado. O ouro, ele é provado no fogo. Amém, Jesus? O diamante é feito sob pressão no fogo. A prata é provada no fogo. E muitas das vezes nós não queremos ser provados no fogo. Só que o serafim disse a ele: vê isso? Tocou os seus lábios. Por que o serafim falou assim? Por que o serafim falou assim com ele? Para que ele entendesse: Deus está tirando de você o seu pecado. Ou em outras palavras, o Senhor escolheu você e está te dando uma oportunidade de ser uma pessoa nova hoje. Olha que interessante. Aí vai dizer, aleluia: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aquilo que atrapalhava Isaías, aquilo que era pecado na vida de Isaías, foi retirado por Deus. Mas quando o serafim falou para ele: você vê isso? Você viu que tocou sua boca? Isaías com certeza teve entendimento: o Senhor está perdoando o meu pecado. O Senhor está perdoando o meu pecado. Agora eu digo para você: Isaías voltou para o velho homem? Voltou a ter esse pecado novamente? Não, porque a Bíblia não relata mais. Então, na sinceridade de Isaías, Deus transformou a vida dele. Amém, Jesus? E aí vai dizer: depois disso ouviu uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Isaías só pôde entender o seu chamado, Isaías só pôde entender a sua missão, Isaías só pôde entender, aleluia, que Deus estava chamando ele depois que o seu pecado foi tirado dele. Meu irmão, quando a pessoa está cheia de pecado, quando a pessoa está com pecado, ela vem dentro da igreja e fica perdida, ela não sabe por onde vai nem por onde ir. Enquanto ela não entender que ela precisa ser sincera com Deus, confessar os seus pecados para Deus, para que Deus a perdoe, a vida dela não se transforma.
Isaías só entendeu o chamado. Ele só contemplou a Deus. Depois que Uzias morreu, creio eu que ele se dedicava muito ao rei e não a Deus. Mas depois que o Uzias morreu, ele começou a se dedicar a Deus. E a visão que ele teve mudou a vida dele, porque ele contemplou. Então eu quero que você veja, que você contemple a Deus na sua vida. Como, pastor, colocando essa palavra em prática na tua vida? Eu quero que você veja Deus dentro da sua casa. Eu quero que você veja a presença de Deus na sua vida. Eu quero que você veja a presença de Deus, aleluia, no seu trabalho, aonde você mora. Eu quero que você veja a presença de Deus, que você contemple Deus agindo na sua vida. Nas pequenas coisas, Deus agindo. Deus é poderoso. Eu falei aqui para os irmãos, eu dobrei ao meu joelho 6 horas da manhã para orar. E eu estava precisando, aleluia, de um milagre do Senhor, de uma resposta de Deus, que algo acontecesse, aleluia. 10 horas da manhã Deus respondeu a oração. Eu pude contemplar a Deus. Falei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Então a gente fica, sabe, na mesma hora a gente fica sem... Vem um constrangimento no nosso coração. Porque eu sou homem, falho e pecador. Eu dobrei meu joelho, orei, contemplei Deus fazendo o milagre 10 horas da manhã. Então isso demonstra, irmãos, que nós precisamos estar no caminho certo para poder contemplar a Deus. E quando nós recebemos, né, uma resposta de Deus, Deus fala com a gente, ou Deus manda alguém falar, tudo isso, irmão, você está contemplando Deus na sua vida. E isso é fundamental para mim e para você. Amém, Jesus? Então, saia um pouco do mundo. Sabe? Deixa de dar, vamos dizer assim, muita seriedade para certas coisas. Sabe? Às vezes está muito preso naquela seriedade com certas coisas da sua vida. Isso não está deixando você contemplar a Deus. Quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, que os outros presidentes e governadores e prefeitos da Babilônia foram até o rei e instruíram o rei, né, a fazer um decreto que durante tanto tempo só o nome do rei poderia ser adorado e mais nada, porque eles já haviam observado Daniel orando 3 vezes por dia. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito de perfeição. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia gerava um acontecimento, sabe, extraordinário. No entanto, o rei estava pensando em colocar ele sobre todos os prefeitos, sobre tudo. Vazou essa informação, chegou aos demais, ficaram com inveja dele, e o que eles fizeram? Ficaram observando Daniel para ver se pegava Daniel em alguma situação. Então eles levaram isso para o rei achou normal, fez o decreto, mas era uma armadilha para o próprio Daniel. O que aconteceu? Daniel ficou sabendo do decreto. O que ele fez? Ele parou de orar? Naquele mesmo horário, ele saiu da onde ele estava, ele foi para sua casa, ele abriu a janela do seu 2º andar, que dava para Jerusalém, e ele dobrou o seu joelho e ele orou. Porque para ele, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda. Até que nada mais importe para você, a não ser Deus.
olha, chegou isso aqui agora, você tem que fazer para mim, e que aquela correria. Irmão, agora eu vou orar. Larga esse negócio aí. Não, mas o senhor está tentando a seriedade. Irmão, não tem nada mais certo que Deus. E acabou. Parar de se preocupar com as coisas. Parar de dar muito seriedade para as coisas que não tem valor, que vai ficar aqui. Você está entendendo? Diga amém. Nós precisamos entender isso. Só assim vamos contemplar o Senhor. Quando pararmos de valorizar as coisas que estão fora de Deus e passar a valorizar a presença de Deus. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Semana que vem nós paramos aqui no 3, foi o 3, né? Nós começamos aí no 3 novamente.